Bom dia! Você chegou em mais um Café com o Pastor. Vamos ao nosso golinho de café? Bom dia, Rita. Como vai? Tudo bem? Bom dia. Muito legal. Bom dia, Robert Carvalho, Iris Fonseca. Bom dia, Alice. Bom dia, Nancy. Como é que vocês estão? Espero que tenha sido um bom dia ontem. Bom dia, Tati. Tudo bem? Bom dia, Juliana. Coisa boa. Bom dia, Daiane. Graças a Deus. Coisa boa. Bom dia, João. Beleza? Bom dia, muito bom. Bom dia, Gisele. Bom, deixa eu falar um pouquinho da minha oração. Agora é o seguinte: ontem estávamos, o conselho, né, que se reúne para discutir o café com o pastor, eu, José Cláudio, estávamos falando que uma hora a gente vai ter que deixar o bom dia só para esse comecinho mesmo, porque se não for no meio do caminho, bom dia, bom dia, bom dia, e aí acaba com a exclusividade de quem chega cedo, né? Então a gente, o bom dia vai até esse comecinho, enquanto eu estou falando da oração. Na hora que a gente começar a contar, aí quem chega cedo realmente ganha bom dia personalizado. É cedo do cedo, né? Creme de la creme, um negócio fenomenal. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Davi. Tudo bem? A minha oração de hoje é para que Deus continue levantando obreiros na nossa igreja, na nossa casa, né? Onde a gente trabalha, não só na ILPN, na igreja que a gente frequenta, porque tem tanta gente boa aqui reunida, amigos, família, muito bom, muito bom, muito bom. E a minha oração é essa, que o Senhor levante. Bom dia, Mariana. Aí, pronto. Vai no automático, tá vendo, Zé Cláudio? A minha oração é para que o Senhor levante obreiros, né? Gente que ame a obra do Senhor, gente que ama estar na casa de Deus, né? Gente que ama visitar, gente que ama conversar, gente que ama escutar problemas, escutar bênção. E que dessa maneira o reino, né, possa prosperar e a gente possa de fato se sentir uma família, né, que busca, espera, que anseia a volta do Senhor, né? Então a minha oração é essa. Eu peço que você se junte comigo nessa oração todos os dias quando você estiver orando, se é que você ora todo dia, né? Pedir para que Deus levante obreiros, gente, conforme o pessoal fala no Recife, rochedo, para estar junto. Esse é o último bom dia que eu vou dar, pessoal. Assim, bom dia, Iascula. Bom dia. Então, é claro que a minha segunda oração é que o Senhor nos acompanhe, né, no Café com o Pastor, nos acompanhe no dia de hoje, para que nós, conhecendo as doutrinas da nossa fé, não, as bases doutrinárias da nossa fé, não estejamos sujeitos a qualquer vento de doutrina, né? Então essa tem sido a nossa intenção. Vai passar por um pouco disso tudo nessas 3 semanas que vem aí, e aí o Senhor vai nos dando graça. Para você que ainda não sabia, o Café com o Pastor é um programa produzido pela Igreja Reformada Luz para as Nações, aqui de Montreal, e vai ao ar de terça a sábado, às 7h14 da manhã, no nosso horário local, agora, por causa do nosso horário de verão, 8h14 no Brasil. E quem chega cedo, como você já sabe, agora é cedo do cedo, ganha bom dia personalizado, ou seja, já não é mais cedo, é isso que eu quero dizer, ganha um bom dia personalizado. E com esse bom dia, mais um suco de mangaba bem geladinho, batidinho assim no liquidificador, você pode chegar a um êxtase espiritual. Essa experiência que eu quero ter indo ao Brasil em maio, se assim Deus permitir. Então, seguimos na nossa trilogia. Finalmente, nessa semana nós estamos falando sobre o Deus que se fez carne. Semana que vem a gente vai falar sobre o Deus que sofre, ou o Deus que sofreu. E na última semana, na semana da Páscoa, nós vamos falar sobre o Deus que ressuscitou. Então, dessa maneira, eu espero que a gente possa ir acrescentando conhecimento, né, a nossa bagagem doutrinária e, como eu disse, que a cada dia mais amadurecido na fé, lembrando que Deus que fez toda a obra. Nós começamos na semana com o texto do apóstolo Paulo, do apóstolo João, enfatizando que o verbo, a palavra, o logos se fez carne. Em seguida, nós olhamos para o apóstolo Paulo, foi ontem, né, com a carta aos Filipenses, e vimos que o nosso Salvador nem perde atributos, que seria aquela teoria da kenosis que nós falamos ontem, e nem só ele era uma aparência de homem, ele era verdadeiramente humano, né? Flesh and bones, né? Então carne e osso, ele estava ali realmente presente, não era só uma aparência. Ou seja, dessa maneira a gente já começa a lembrar do que foi dito. Não há uma tensão entre a coisa imaterial e a coisa material, porque Deus criou a matéria e Deus viu que era tudo muito bom. Hoje a nossa atenção vai para um texto que eu só citei ontem, o primeiro epístola de João, capítulo 4, dos versos 1 a 3, onde a gente mais uma vez vai ver que os apóstolos estão dando muita importância à encarnação de Jesus, ao fato dele ter vindo em carne. Diz o texto assim:
Estou lendo o título. Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas, eu quero enfatizar já naquela época, têm saído pelo mundo. Assim conheceis o Espírito de Deus. Aí ele vai dar a dica. Todo espírito que confessa que Jesus veio em corpo ou em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que havia de vir e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, já tendes vencidos os falsos profetas, pois aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Então, se você gosta de palavra profética, essa aqui é aquela poderosa, escrita aqui há quase 2000 anos, aí para a gente nunca se esquecer que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. A minha pergunta para vocês é, era necessário que Jesus fosse humano? Por que tanta ênfase dos apóstolos? Por que tanta ênfase dos apóstolos nessa questão da encarnação de Cristo? Não é difícil de entender, é mais simples do que pode parecer, mas vai exigir, como você já vai ver, uma fé genuína. Porque há algumas coisas aqui que a gente não pode provar, a gente só assume que a escritura está correta. A primeira coisa que eu preciso considerar, na verdade, seria assim, o pré-tópico, né, antes do primeiro tópico, o tópico 0, seria considerar que Deus, eu perguntei se era necessário que Jesus fosse humano, né? Deus não tem necessidade de nada, ok? Nada, absolutamente nada. Se ele não tivesse criado nada, ele estaria perfeitamente bem, como esteve durante toda a eternidade. Sempre esteve bem, sempre esteve completo. Então Deus, quando cria as coisas, cria por seu prazer, né? Cria porque lhe apraz. Então não era necessidade. Necessidade é algo sem a qual não agora me enrolei aqui, sem a qual não se pode existir. Pronto. Então só era necessário que Jesus viesse em carne porque o Conselho Santo da Trindade assim julgou necessário. Então, a partir dessa decisão, é dessa maneira que a gente vai executar o nosso plano de construção do homem, que começa num estado bom, depois ele vai para um estado de pecado e depois o sangue de Cristo atua nele para que ele de fato nasça para a vida eterna glorificada. É dessa maneira que o homem glorificado nasce. Então, a partir daí, a partir dessa decisão do Conselho Santo da Trindade, uma necessidade. Gruden chama isso, o teólogo que eu gosto, né, de necessidade absoluta consequente. Isto é, foi necessário que Jesus viesse como homem porque foi uma decisão da Trindade que ele viesse. Já falamos disso mais de uma vez, né, em outros cafés com o pastor. A segunda coisa é que era necessário que Jesus fosse plenamente humano, e aí seria o tópico 1 praticamente, primeiro, para ser um sacrifício substitutivo. Isso vai exigir muita fé. Se Jesus não tivesse sido homem, essa é a ideia, de acordo com as regras de Deus, porque são diferentes das nossas regras, não poderia ter sido morto em nosso lugar. Cristo, de fato, morre no nosso lugar. Isso só é possível pela fé. Se a gente crê que ele fez isso e crê que Jesus Cristo é, de fato, aquele que recebe os nossos pecados, quando pensamos na cruz, devemos pensar, Jesus estava ali pagando a minha dívida. Ele morreu porque a dívida do pecado é a morte. Alguém precisa morrer quando a gente peca. Então Jesus me substitui. O nome disso é sacrifício vicário, né? Sacrifício substitutivo. O sacrifício seria incompleto se ele não fosse substitutivo. Ou seja, a gente continuaria voltando para o Antigo Testamento e tendo que matar animal, fazer alguma coisa para representar o tipo de morte que nós teríamos que estar morrendo. O sangue de animais não é suficiente. Então Jesus é o nosso sacrifício substitutivo. Essa é a primeira necessidade absoluta, consequente, de Deus ter enviado Jesus e a encarnação ser necessária. Então, se Jesus era só uma imagem, não houve derramamento de sangue real, logo não houve remissão de pecado. Segundo aspecto, para cumprir o propósito original do homem na criação, que é glorificar a Deus sem pecado. Deus colocou o ser humano sobre a terra para subjugá-la e dominá-la como representante do ser divino. Deus coloca o homem na terra para subjugar as outras coisas no sentido positivo, sem pecado, né? Sem um domínio que oprime. Da mesma maneira que Deus domina sobre nós, nós deveríamos dominar sobre a natureza. Mas o homem não consegue cumprir esse propósito, ele cai em pecado. Quando Jesus veio como homem, Jesus foi o homem capaz de obedecer a Deus no seu sentido original. E assim, ele recebe o direito de dominar sobre a criação como homem, cumprindo o propósito original de Deus. A gente vai falar um pouquinho mais disso com calma. Só quero hoje elencar com calma não, porque aqui nunca está em calma. Aqui eu estou sempre estressado que o tempo corre muito. Mas a gente vai tocar mais nesse assunto um pouquinho amanhã.
quando eu falar da questão da representatividade. Outro, o terceiro ponto, por que era necessário Jesus encarnar-se? Para ele ser o nosso exemplo e padrão nessa vida. Então, todas as vezes que eu penso em agir, eu preciso saber se Jesus faria o mesmo. Pronto, essa é uma maneira de ter nele como exemplo, né? Como diz aquele título, em seus passos o que faria Jesus. Né? Então, um ótimo exemplo, mas não é só exemplo, percebo. Muito mais do que um exemplo, é o nosso sacrifício substitutivo. Quarto, para ser o padrão do nosso corpo redimido, que vai ser especificamente o nosso assunto de sábado. Sábado, inclusive, eu quero dizer que eu vou estar em Ontário junto com José Cláudio. Ontário, tá? Não é Otário, não. Ontário. Então, só vai rolar pelo Instagram. Eu não vou conseguir levar minha pequena parafernália para a viagem, mas preciso estar lá. Então, lembre-se que sábado vai ser só pelo Insta. Pessoal que assiste em outro canal. Beleza? Quinto, para se compadecer como sumo sacerdote. Esse é o quinto motivo que eu estou elencando. A gente poderia elencar mais outros 5, mas são 5 que o Wayne Grudem acha bem legais e o que eu destaquei aqui como principais para se compadecer de nós como sumo sacerdote. Deus não precisava ter enviado Jesus para nos salvar, porque como todos pecaram, a condenação de todos seria justa. Não precisaria haver salvação, Deus continuaria sendo justo. Mas ele quis, e a gente louva ele todos os dias por isso. Para que o seu amor e a sua justiça fossem satisfeitos, ele nos amou, nos ama, né? E ele condena os nossos pecados no nosso substituto, Cristo. Em Cristo, aquele que nos tornou propícios diante de Deus, nós temos acesso ao trono da graça, porque o nosso sumo sacerdote venceu, foi o que lemos aqui no texto. Ele venceu, ele maior, né, é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E por isso, meu irmão, só por isso, minha irmã, é que a gente é luz, né? E por onde a gente passa, as trevas se dissipam em nome dele, em nome de Jesus. Só porque ele fez tudo o que fez, só porque ele encarnou como homem. Então, por isso é possível que a gente seja uma bênção na vida de alguém, inclusive hoje, que é a minha dica. E amanhã, se Deus permitir, a gente se encontra de novo para tomar mais um cafezinho junto e falar sobre a palavra de Deus. Paz, irmãos, que Deus abençoe. Tenha um ótimo dia em Jesus.